Olá, hoje vamos mergulhar no primeiro capítulo da carta aos Filipenses. Isso aí, uma carta de Paulo e Timóteo, né? Para os cristãos em Filipos, incluindo a liderança deles. Exato. E a gente quer explorar aqui, sabe, as ideias principais que saltam desse texto. Gratidão, alegria mesmo na dificuldade e aquele chamado forte para a unidade na fé. Um capítulo bem denso, né? Muita coisa acontecendo. Com certeza. Bom, Paulo já começa com tudo, né? Uma gratidão imensa. Ele diz que ora com alegria pelos filipenses. Ele menciona a cooperação deles no evangelho desde o primeiro dia. Isso parece marcar muito ele. Marca mesmo. E o que eu acho forte, sabe, é a confiança que ele mostra logo depois, ali no versículo 6. Aquela certeza de que Deus vai terminar o que começou neles. Uhum. E essa confiança toda, ela se desdobra na oração que ele faz, né? Versículos 9 a 11. É interessante que ele não pede coisas tipo segurança, bens, nada disso. Não mesmo. O que ele pede, Ele pede para que o amor deles cresça, mas olha só, em conhecimento e toda percepção. Não é um amor qualquer. entende, um amor com discernimento, então. Exatamente, para poderem escolher o que é melhor, o que realmente importa, e para chegarem puros e irrepreensíveis lá no dia de Cristo. Cheios do fruto de justiça que vem por Jesus. Isso aponta para quê? Aponta para uma vida transformada na prática, sabe? As ações que mostram essa fé. É um chamado claro para maturidade, para profundidade espiritual mesmo. Faz todo sentido. E aí, falando em situações complicadas, Paulo joga uma curva, né? Ah, as famosas cadeias, a prisão dele. Isso, que ele menciona algumas vezes. Poderia ser um desastre total, certo? Mas ele diz que, na verdade, aquilo ajudou no progresso do evangelho. É meio contraintuitivo, né? Totalmente. Ele até fala que, por causa disso, ficou conhecido na guarda pretoriana toda. Imagina! E não parou por aí. Ele diz que isso encorajou outros irmãos. Sim, a falar a palavra com mais ousadia ainda. Mas olha que interessante. Nem todo mundo pregava pelo motivo certo. É verdade. Ele reconhece isso. Alguns por inveja e rivalidade. Outros por boa vontade, por amor. Pois é, e a reação de Paulo? É aí que fica surpreendente. Ele se alegra. Se alegra, mesmo sabendo que alguns tinham mais intenções. Exato. Ele diz basicamente, olha, não importa a intenção. Se é fingimento ou sinceridade, Cristo está sendo anunciado. E com isso, eu me alegro. Uau! Isso mostra um foco absurdo na missão, né? Acima do ego, das circunstâncias dele. É um nível de resiliência e foco no objetivo maior que é bem impressionante. E esse foco parece que culmina naquela frase famosíssima do versículo 21, né? Ah, sim. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Poderosa. E redefine tudo, né? Ganho, perda. E ele até abre o coração sobre o dilema dele. É verdade. O desejo de partir, de estar com Cristo, que ele fala que é incomparavelmente melhor. Mas, ao mesmo tempo, a percepção de que ficar era mais necessário para eles, para os filipenses, para o progresso e gozo na fé deles. É uma visão profunda, né? A vida dele totalmente centrada em Cristo. Viver é Cristo e a morte não é o fim, é o ápice, é o lucro. E a decisão de ficar, mesmo querendo partir. Isso mostra o quê? Mostra uma dedicação pastoral enorme, né? Ele coloca a necessidade da comunidade acima do desejo pessoal dele. É bem forte. Essa ideia de comunidade continua forte até o fim do capítulo, né? Ele faz um chamado bem direto. Faz sim, para eles se portarem de modo digno do evangelho. E ele explica o que isso significa na prática. Permanecer firmes em um só espírito, lutando juntos, unidos pela fé evangélica. Sem medo da oposição? Isso. E tem um ponto ali no versículo 29 que é profundo. Ele diz que foi concedido a eles não só crer em Cristo, mas também sofrer por ele. Concedido. Quer dizer, como um presente, uma graça. Essa é a ideia. O sofrimento não é um acidente de percurso, mas faz parte da jornada de fé compartilhada. E a unidade deles, firmes diante da oposição, seria um testemunho. E ele ainda conecta a luta deles com a luta dele mesmo, né? Exatamente. No finalzinho. Exatamente. Versículo 30. Ele diz: vocês estão passando pelo mesmo conflito que viram em mim e agora ouvem que ainda enfrento. É um estamos juntos nessa. Um chamado para essa resiliência coletiva. Então, resumindo um pouco o que a gente viu.
Temos essa gratidão que não depende das circunstâncias, Uhum. uma alegria que brota justamente na dificuldade, Aquele foco total em Cristo, que muda até a perspectiva sobre a morte. e a importância vital da unidade, da firmeza juntos, mesmo quando seguir a fé envolve sofrer. É muita coisa num capítulo só. Muita mesmo. E sabe, fica uma reflexão, né? Como a nossa visão sobre a vida e a morte impacta a forma como a gente lida com as adversidades. Paulo olhou para as correntes dele e não viu um fim, mas tipo assim, uma oportunidade inesperada para a mensagem que ele carregava. Uma perspectiva transformadora. Totalmente. Nos faz pensar o que a gente realmente considera lucro ou perda nas nossas próprias vidas, nas nossas causas. É algo para se pensar.